redonda, eu vou apresentar os palestrantes da noite. A doutora Sabrina Toledo, ela é médica pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, psiquiatra pela Universidade de Brasília, professora de psiquiatria no curso de medicina da Universidade de Rio Verde. Ela também atua como psiquiatra clínica no CAP de Rio Verde, no ABAL e em consultório privado, e é especialista em psicogeriatria pela ABP. A doutora Eliane Bertolucci, ela é psicóloga, especialista em psicodrama, gestalt terapia, constelações familiares e também é especialista em psicopatologias contemporâneas. O doutor Murilo Oliveira, ele é advogado criminalista, atuante do Tribunal do Júri, pós-graduado em Ciências Criminais e em Direito Penal e Processo Penal pela Estácio, sócio fundador do Brito Silva Simões Advogados, e também é membro da Associação dos Criminalistas da Bahia e da Comissão de Direito Penal da OAB da Bahia. E, por último, a gente tem a doutora Stephanie Ferreira Crevelaro. Ela é pós-graduanda em processo penal e vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB de Itanhaém, em São Paulo. Então, boa noite. Meu nome é Lara, eu sou coordenadora local da IFMSA. Eu estou aqui junto com a Giovana hoje representando o Comitê SCORA, que é o Comitê de Saúde Sexual e Reprodutiva. Eu vou dar início à nossa mesa redonda e ela vai acontecer da seguinte maneira: eu vou fazer uma pergunta e aí elas não vão ser direcionadas, né, para um profissional específico. Então, todos os profissionais sintam-se à vontade para responder as perguntas. Para iniciar nossa conversa, eu acho que a gente tem que definir, né, o que é um relacionamento abusivo e quais são os tipos de abuso e os tipos de violência que a vítima vai estar sujeita nesses relacionamentos. Oi, pessoal. Vou começar aqui, então. Eliane Bertolucci, tudo bem? Prazer, viu, Giovana, Guilherme, por ter me convidado. Giovana tem, assim, a minha simpatia de cara, porque é o nome da minha filha, tá? Que faz medicina como vocês, só que ela faz na PUC. Meu filho também faz na Federal, o Jonatas. Então, é uma alegria estar com os meninos da medicina. O ano passado nós estivemos falando, e o ano retrasado também, na PUC, com vocês também, se não me engano, numa live, acho que foi o Guilherme que me chamou, e falar sobre relacionamento abusivo, algo que aumentou muito na pandemia. O que seria esse relacionamento abusivo, para eu ser bem breve, né? Relacionamento abusivo não é só entre homem e mulher. Relacionamento abusivo, ele pode acontecer em qualquer relacionamento. Então, é quando alguém acha que tem um poder dominante sobre o outro, subjugando aquele outro, né? Causando sentimentos inferiores. Pai com filho faz muito isso também, pais e filhos. Até com crianças, nós vemos isso muito. Eu vejo aqui muito no consultório esse relacionamento abusivo com os adolescentes, com as crianças. Mas o que mais grita mesmo é entre cônjuges, né? Entre homem e mulher. E não é só quando bate, não, tá, gente? Tem agressão física. Uma cliente minha, ela ficou muito indignada quando ela concluiu que ela estava num relacionamento abusivo. Inclusive, ela é uma jovem como vocês. E ela falou, mas eu nunca imaginei que eu estava num relacionamento abusivo, porque ele não me bate. Nossa, que legal! Ele não bate em você fisicamente, mas ele bate na sua alma, né? Ele faz você se sentir uma pessoa ruim. Então, realmente o relacionamento abusivo, ele não é só entre homem e mulher, a gente tem que estar claro isso. Amigos fazem relacionamento abusivo um com o outro, né? Aquele que só quer, digamos, te intimidar. E se tem uma marca do relacionamento abusivo que eu já quero ensinar vocês aqui,
é quando o outro quer que você deixe de ser quem você é. Isso é algo muito marcante, isso existe muito entre namorados e namoradas, entre amigos. Desfaz de quem você é, quer te mudar. Queridos, nós não conseguimos mudar ninguém, tá? E, Eliane, mas que coisa louca, então, eu estou vivendo um relacionamento abusivo. Você não precisa nem levantar a mão aqui, que eu tenho certeza que muitos aqui podem ser que se identifiquem, né? Depois eu vou falar aqui um pouquinho do que eu tenho visto no consultório, desses comportamentos, né? Dessas atitudes, de como fica uma pessoa que está sofrendo um relacionamento abusivo. E uma das coisas é essa, deixa de ser quem ela é. Eu começo a ceder tanto em querer ser o que o outro espera de mim, que eu me anulo. E eu nem me conheço mais. Tá? Então, eu acho que, não sei se eu respondi aqui, vou deixar os outros profissionais falarem também. Fiquem à vontade. Se eu não tiver conseguido responder, vocês pontuem, tá? Boa noite, vou pegar a vez aqui. Gostaria de agradecer a Gabriele aí pelo convite, é um prazer estar aqui falando com todos vocês sobre esse assunto muito importante, né? Principalmente agora nessa época de pandemia. Desde o ano passado a gente tem vivido aí momentos de enclausuramento dentro de casa, onde maridos e mulheres falam que não estavam acostumados, nem conhecem um ao outro, parece que são pessoas estranhas. E nessa pandemia aí, a situação foi todo mundo dentro de casa, havendo abuso não só entre cônjuges, né, mas entre pais e filhos e outros demais parentes, porque, que nem a doutora Eliane falou, o abuso ele não é só entre homem e mulher, né, ele acontece dentro de um lar, dentro do ambiente familiar. Então, ele pode envolver diversos membros da família, o avô, a avó, o primo. Então, o difícil, na verdade, é a gente identificar, né? Muitas pessoas acreditam que a violência ela só é física, como já falado aqui, né? E a gente está muito acostumado a não identificar a diferença entre o que é comum e o que é normal. Muitas vezes a gente acha que são as mesmas coisas, mas não são. O normal é um relacionamento de família saudável, em que um ama o outro, um respeita o outro, mas infelizmente não é o comum. O que a gente mais vê na nossa sociedade hoje em dia são pessoas se desrespeitando, famílias não sendo a base do crescimento das crianças, né? As pessoas todas soltas no ambiente familiar, um sem o apoio do outro. Então, eu acredito, né, que o início dessa identificação é a gente saber realmente a diferença entre o comum e o normal, né? E isso inicia eu acho que é a chave de tudo. Eu costumo dizer que a violência doméstica, ela acontece de 5 tipos. Ela não é só física, não é só psicológica, que é as mais comuns que a gente ouve falar, que a gente conhece. Tem a violência sexual também, porque entre um cônjuge não pode haver a força, né, de exigir do outro o sexo, o prazer. Também tem a violência econômica, que infelizmente é uma realidade. Eu tenho clientes mulheres que passam por relacionamentos que têm uma violência econômica e elas demoram muito de acreditar nisso, porque não conhecem, não sabem que aquele homem que está privando ela de sair para fazer uma compra, na verdade está realizando contra ela uma violência. E isso é muito sério, tá? Tem a violência moral também, que a gente fala aqui dos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, também é uma outra forma que já é diferente da violência psicológica. Então, a gente tem 5 tipos aí, e o mais difícil é realmente a gente identificar, iniciar essa identificação. Acho que a Gabriele está colocando aí na tela um violentômetro que eu tinha comentado com ela, que eu costumo mostrar para algumas mulheres aqui na cidade, na OAB, a gente tem alguns trabalhos, né, voltados à violência doméstica, e esse violentômetro, ele é muito interessante porque ele leva para as pessoas o conhecimento dos graus, de como isso avança, né? Ele inicia pequenininho, a gente acha que não é nada, não é nada, ele só me empurrou, ele só esbarrou em mim com força, e aí quando você vai ver, aquilo está num grau crescente e a gente acaba perdendo a dimensão até que aconteça o pior,
Aí nesse violentômetro, se vocês depois não conseguirem ver, é bem tranquilo de achar na internet, o último grau dele é a morte. Então, eu acredito que o essencial é a gente iniciar sabendo identificar quais são os tipos de violência, o que é comum, o que é normal, a diferença entre eles, e daí a gente consegue avançar e entender o ambiente que a gente está vivendo e o ambiente que às vezes o colega, o vizinho está vivendo, para poder também prestar auxílio, né? Que às vezes a gente está num local que não somos nós que sofremos, mas a gente pode ajudar o próximo. Então, violência é muito isso, você também ajudar o próximo. E é por isso que eu acho que é tão importante esse tema aqui para vocês, saber identificar nos outros para poder auxiliar. Isso também é muito importante. Bom, acho que eu falei demais, vou passar a vez aí, e aí qualquer dúvida também estou à disposição. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver aí. Vocês estão me vendo? Estamos. Sim. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer o convite de última hora, mas para mim muito gratificante. Eu sou atuante aqui na Bahia, na advocacia criminal, principalmente na advocacia criminal, e sobre relacionamento abusivo, eu consigo muito visualizar que existe uma romantização em torno do que é permissivo. Nós, os seres humanos, nós já vem de uma cultura patriarcal. Então, quando vocês, mulheres ou qualquer outro que está na relação, está naquela posição inferior na relação, permite determinados comportamentos, determinadas atitudes, determinados bloqueios. Como é que eu posso tentar ser mais claro? Quando você está diante daquela pessoa que te limita, que não deixa você, que nem a doutora bem pontuou, não deixa ser você, você não condiz, o seu comportamento não condiz com aquilo que você é. Essas atitudes, de forma ingênua, às vezes as mulheres não sabem nem, estou citando o exemplo das mulheres por ser um debate mais voltado para essa área, às vezes as mulheres não sabem o quanto elas estão contribuindo para, lá na frente, essa situação se agravar. Chegar até os homicídios, chegar até os feminicídios agora. E a Lei Maria da Penha, ela vem para dar uma proteção jurídica em um mundo totalmente masculino, de imposições masculinas, mas sobre o relacionamento abusivo, e eu posso trazer aqui um caso concreto, lá do meu escritório, onde eu atuo, é que uma jovem hoje ela deve estar com seus 25 anos, mas ela namora um rapaz desde os 16 anos. Desde os 16 anos, o relacionamento deles é aquele relacionamento de brigas, de falta de respeito. E o liame é a linha é muito tênue do respeito para a falta de respeito em um relacionamento, porque às vezes você fala as coisas no momento da emoção ali e você entende como normal, mas quando você deixa aquele seu parceiro aumentar a voz para você, está lhe dando o direito, a permissão, você está dando a permissão a ele de lá na frente, ele de novo aumentar a voz para você, ele de novo te faltar respeito. E esse relacionamento começou dessa forma, nesse romantismo, onde todos diziam, ele grita com você porque ele te ama, ele te trata assim porque ele cuida de você, ele faz isso porque ele quer te proteger. E essa conduta foi se permitindo. Há um pouco mais de um ano, ele matou ela com algumas facadas. E no depoimento dele, ele fala que ele perdeu a cabeça por ela permitir tantas coisas, que a culpa era dela por ela permitir tantas coisas. Mas veja, o que eu quero pontuar aqui é como teve o início. Lá no início, houve uma falta de respeito, e acredito que para todo tipo de relacionamento, tanto homem quanto mulher, quanto qualquer um, o respeito é a base de todos. Tá bom? Espero ter sido claro aí no meu ponto de vista a respeito do relacionamento abusivo. Doutora Sabrina, a senhora quer fazer alguma pontuação? Então, eu acho que foi bem definido já, né? Bem explicado.
quando o relacionamento abusivo é muito intenso, fica claro aos nossos olhos. Eu gostei muito de todas as explanações, claro, mas a explicação da Eliane no início foi muito bacana, quando ela dá a dica, né? O relacionamento abusivo ocorre quando o outro quer tentar fazer com que você não seja o que é. Eu acrescentaria um sentimento que vem aí, que é o sofrimento. Às vezes esse sofrimento, quando esse abuso ele é velado, ou ele ainda é muito sutil, ele não é vivenciado bem como sofrimento, é um desconforto, é aquela coisa, né? E quando é muito... Isso ocorre, gente, a gente está falando de relacionamento abusivo de uma forma geral, certo? Claro que é muito intenso quando a gente vê nessas situações de violência física, e de homem com mulher. Mas ele pode ser tão sutil entre amigos, entre profissionais de trabalho, e sendo de uma forma, assim, às vezes tão... Eu não sei se às vezes só, mas a forma como ele se constrói, muitas vezes não é percebida. Então, eu penso que dificilmente alguém no mundo nunca tenha sofrido, nunca tenha vivenciado um relacionamento abusivo em maior ou menor grau, sabe? Mas eu acho que essa questão do o que eu estou sentindo nessa relação, ela está me fazendo bem ou ela me faz mal? Por que ela me faz mal? O que o outro quer de mim? Isso ajuda a gente a identificar se tá ou não num relacionamento desses. Acho que é isso. Tem mais perguntas por aí, né? Tem sim. Eu já vou fazer a segunda pergunta, que a doutora Eliane e a doutora Stephanie até comentaram, que é como identificar. Eu que estou de fora, por exemplo, sou vizinha de uma mulher que está passando por um relacionamento abusivo. Como eu consigo identificar esse relacionamento? Olha, eu acho que tem alguns que são muito visíveis, né? Claro, se você vê a mulher com um olho roxo, você já vai pensar, peraí, essa mulher está sofrendo uma agressão física. Mas existem muitos outros sinais. Eu acredito que... Vamos lá para o consultório de vocês, quando vocês estiverem atuando como médicos, e que eu acho isso, assim, eu torço muito para que vocês sejam médicos de uma geração diferente, né? Porque os médicos, muitos deles, não têm olhado para os seus pacientes, vocês sabem disso. E eu vejo meus filhos estudando lá que tem que olhar para o paciente, tem que ver o todo, né? Mas quando nós vamos a um médico, nós estamos tendo dificuldade de ser vistos como pessoa como um todo. E lá dentro do consultório, você vai observar esse sofrimento que a doutora, acho que é Sabrina, né? A doutora Sabrina colocou, que é uma coisa que é muito interessante. Nós precisamos aprender a identificar os nossos sentimentos e a confiar neles. Por exemplo, uma criança que está sofrendo abuso sexual, a gente até ensina esse passar a mão, esse mexer no cabelo, achando que é carinho, fez você se sentir como? E aí a gente pode identificar se isso é abuso ou não, né? Se você sentiu um negócio meio ruim, peraí, algo está errado. Então, vocês, enquanto médicos, vão identificar isso dentro do consultório, visivelmente através do sofrimento, através de uma úlcera que não cura nunca, de uma enxaqueca que faz tudo quanto é exame e não se identifica, e aí você vai conversando com a história da pessoa. E aí, você é casado? Você é casada? Como é que é? Aí você fala, não, Eliane, mas não dá tempo, as consultas são 15 minutos. Realmente, com consultas de 15 minutos, pouco você vai poder ajudar, inclusive no físico, né? A nível de identificação. Então, como identificar? Queridos, essa identificação, primeiro eu preciso olhar para mim, como pessoa, e aí eu vou conseguir sim ajudar o outro, porque se eu não observo nem os meus sentimentos, se eu não confio no que eu sinto, talvez passe muitas pessoas que estejam sofrendo pelo relacionamento abusivo e eu nem consiga identificar, tá? Isso que eu estou dizendo é algo até mais profundo, tá, gente? Que valeria até uma outra mesa redonda. Mas às vezes a gente não enxerga nem quem está do nosso lado. Então, como identificar? Eu acho que, no meu ponto de vista, dentro da psicologia,
vocês, como estudantes de medicina, mergulhem vocês no ser humano que existe em vocês, que com certeza você vai ver um homem ou uma mulher em sofrimento. Uma criança em sofrimento vocês vão identificar. Quem aqui for para pediatria vai se dar conta de inúmeros abusos, né, com essa criança. E aí, como denunciar? Hoje nós podemos denunciar, hoje nós devemos denunciar. Antigamente as pessoas ficavam caladas, né? Então, eu quero que os colegas contribuam aí acrescentando, mas na visão do ser humano, em identificar é isso, mergulhem em vocês, que vocês vão conseguir olhar para o sofrimento do outro, porque essa pessoa vai chegar lá, não vai chegar falando, eu tenho um relacionamento abusivo. Você que tem uma amiga, por exemplo, que você está vendo que o namorado liga para ela de 5 em 5 minutos. Eu tive um caso de uma moça que ele proibia ela de ir nas reuniões das amigas. Tipo assim, não, você não pode ir, mas espera aí, lá só, olha só a ilusão. Lá só vai ter mulher, aí, se tiver homem, qual o problema, né? Mas aquele controle excessivo, aqui tem várias pessoas que podem ser que estão vivendo isso. Aí vamos lá para o lado de quem está abusando. Vem da insegurança, vem do que viveu. Esse abusador também precisa de ajuda, tá, gente? Não é só a vítima, mas isso seria outro ponto. Mas vou encerrar minha fala aqui, vou dar oportunidade para os colegas aí. Eu acho que tem várias formas, né, da gente identificar. Essa é fantástico. Me ver. Quando você responde, eu falei, exatamente, a primeira coisa é perguntar, como é que você se sente? Mas, às vezes, a pessoa não sabe identificar os próprios sentimentos, né? Não teve isso trabalhado desde a infância, nem sabe, às vezes, explicar o que está sentindo. E, às vezes, vem já de uma forma muito triste, que já é uma consequência, às vezes, um transtorno depressivo, um transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno de ansiedade, um transtorno de identidade mesmo, né? Da forma como se vê. E aí a gente vai ter que partir de lá da frente para trás, né? E como é que é a tua vida? Como é que são os seus relacionamentos? Como é que você se porta diante disso? Gente, é muito difícil. Eu não sou psicóloga, eu sou apaixonada pela psicologia, acho lindo o que vocês fazem. Mas é intuitivo, né? Um pouco, assim. É claro que a abordagem, muitas vezes, eles não querem ver. Eu gostei desse vídeo da Jojo, que eles puseram um pedacinho, porque ela fala assim, tem gente que não sabe, e tem gente que sabe, mas não quer saber, porque é muito doloroso. Eu mesmo conheço pessoas que vivem há anos em relacionamentos abusivos e não querem sair deles, por uma série de motivos. Mas a pergunta foi como é que a gente identifica, né? Então, eu acho que é por aí. A gente vai tentar pelas beiradas. E mesmo eu falo para os alunos, mesmo aquela consulta de 15 minutos, enquanto você está examinando seu paciente, você pode dar uma olhadinha nos olhos e perguntar como é que está a sua vida. Porque, às vezes, é aquela oportunidade que ele tem de, né? Minha mãe morreu, ou eu tive que sair do emprego, eu queria comprar tal coisa. E, assim, gente, são inúmeras situações, né? Enfim, eu acho que é ter um pouquinho de vontade de perguntar. Não ter medo de ouvir a resposta também. Essa pergunta, como anda a sua vida, ela é bombástica, tá? Já anotem. Tipo, como você se sente e como anda a sua vida? Gente, é muito impactante. Se você tiver a coragem de perguntar isso para o seu paciente, realmente em 15 minutos você vai ouvir muita coisa e identificar o todo que está adoecido ali. E, claro, poder dar uma palavra, um incentivo. Dentro dos consultórios, nós somos tudo às vezes, padre, pastor, médico, de tudo quanto é coisa, psicólogo. Então, assim, esse compromisso ele é muito importante, né? E aí eu sempre faço a pergunta, por isso é que eu incentivo muito os meninos da medicina a se cuidarem muito, a fazer terapia, a ir no psiquiatra. Eu acho que tem que fazer isso, não tem como você ir enfrentar o que vocês vão enfrentar como médicos se vocês não aprofundarem vocês. Por isso que muitos médicos estão com depressão. Eu tenho muitos aqui no consultório que são extremamente adoecidos, né? Porque estão se sentindo um fracasso na medicina. Você acha que é só glória? Não, gente. Mas por quê? Foi para o campo de batalha sem se preparar.
sem organizar o mundo interior. Então, eu quero incentivar vocês, enquanto agora, estudantes, organize o mundo interior de vocês e vocês vão estar preparados. Olha esse Covid aí, o que está fazendo, né? O que está acontecendo com as pessoas que estão ali na linha de frente, na linha de trás, na linha... Está todo mundo detonado. Eu estou trabalhando das 7 da manhã às 10 da noite, diante das urgências. E a Sabrina, com certeza, também deve estar enlouquecida. As minhas parceiras psiquiatras, que eu tenho vários, já vou pegar o seu telefone, tá? Para a gente trabalhar em parceria. Estão, assim, em esgotamento. Por isso tem que se estar bem, tá? Eu quero incentivar vocês. Como eu identifico alguém que está em sofrimento, né? Como anda a sua vida? E eu pergunto você, como anda a sua? Responda aí, dentro de você. Vou só complementar a fala aqui. Eu achei muito sensacional o que as doutoras trouxeram para cá. E é isso mesmo, eu acredito muito nesse feeling, né? E falando assim para uma classe de alunos de medicina, eu acho muito válido, porque além da teoria da profissão, tem a humanização que deve ser estudada para você compreender o ser humano que chega até você, né? Eu sou advogada, sou jovem advogada, mas já desde o início aprendi a importância da humanização, de você tentar conhecer quem está sentando ali na sua frente. E só trazendo um ponto aqui da minha profissão para vocês. Eu sou criminalista, mas eu também preciso compreender o cliente que está sentando na minha frente, que está precisando de uma ajuda. Porque quem procura um advogado, geralmente ele precisa de ajuda, assim como quem procura um médico. Ele está ali porque ele tem alguma dor, ele tem algo para ser sanado. E você, nós que temos o conhecimento, temos a oportunidade de ajudar. E ter essa humanização é muito importante. O criminoso, né? Eu sou criminalista, o criminoso chega para conversar e entre advogado e cliente tem que ter uma confiança, tem que ter uma conversa aberta, assim como paciente e médico também precisam, porque senão a gente não consegue identificar o problema dele, o que ele está passando, para conseguir achar o cerne e tentar resolver. Então, realmente, como as doutoras falaram, é o feeling de você estar já buscando um crescimento humanizado, um conhecimento sobre as pessoas, para você conseguir compreender o que aquela pessoa está falando. Eu, muitas vezes, recebo clientes que, arrependidos do que fizeram, querem apenas resolver e passar bola para frente. Às vezes ele senta ali, está mentindo, ele quer que você acredite naquilo, mas você sabe que o melhor para ele é ele te contar a verdade, porque só assim você vai conseguir ajudar de verdade. E só o feeling do dia a dia, da prática, vai dizer, aquela vozinha, aquela pulguinha atrás da orelha vai falar que tem alguma coisa errada, e você começa a perguntar, e aí, como é que é isso? Como é que não foi? Como é que foi? Para você sentir. Realmente é o feeling que faz toda a diferença. Eu acredito que, apesar da nossa profissão ser tão diferente, né, somos todos aqui de humanas e a gente lida com o ser humano. Eu acho que isso é muito importante e é o ponto inicial. Muito bem pontuado pela colega de profissão. Nós, advogados criminalistas, já tenho o costume de falar em todos os tribunais de júris que eu abro, que sentamos no último degrau da escada, junto com o nosso cliente, com o acusado. E é impressionante como nós, advogados, principalmente na área criminal, onde eu atuo, onde a colega também atua, somos procurados por último momento, sabe? Somos o último suspiro de esperança. Na maioria das vezes que eu vou ao complexo, eu vejo nos olhares de cada cliente meu a esperança depositada em mim. E por que eu estou falando isso? Porque do mesmo jeito que o médico, o perito, o psicólogo, ele é perito, nós advogados também somos. E somos perito do ponto de vista de analisar, fazer um trabalho historiador. O advogado, ele tem um trabalho meio que historiador quando ele assume um caso de tamanha complexidade, o que quer que seja, ele vai analisar todas as circunstâncias daquele caso. E algo que me chama a atenção, principalmente nos homicídios de feminicídio e nos casos de violência doméstica, ao qual eu já acompanhei na delegacia, hoje não mais, mas já acompanhei muitos, é que o corpo fala, o olhar ele fala. O profissional que está preparado psicologicamente, que nem a doutora falou, e com o olhar técnico, aquele olhar, além do olhar técnico, aquele olhar humano,
ele consegue identificar no corpo do seu cliente, da vítima, até mesmo, em maioria dos casos, a mulher que vem defender o marido que cometeu um crime, ela sofre agressões, ela sofre um relacionamento abusivo, ela sofre com o machismo do seu companheiro, e o corpo dela, só em ela falar comigo, me contar o que eu preciso saber, ela já demonstra para mim que ela sofre. Quando ela fala assim para mim, doutor, estou te contando, mas não conta para ele, não. Doutor, estou te contando, mas fica aqui entre a gente, ele não pode saber. Então, eu acredito que, como todos nós, profissionais das áreas humanas, devemos ser peritos e entender a dor do próximo, a questão humana, humanizar cada vez mais as nossas profissões, porque estamos lidando com vidas e com seres humanos de uma complexidade absurda. O próximo questionamento é sobre as sequelas, né? Já foi comentado pela doutora Eliane que, por exemplo, você consegue ver, né, o roxo, se tem algum machucado, uma úlcera que não sara, que não melhora, né? Mas, além desses, quais vão ser as consequências tanto físicas, psicológicas e sociais que uma vítima de um relacionamento abusivo pode vir a apresentar? Olha, apresenta, assim, inúmeras coisas. Uma das coisas mais evidentes é uma pessoa que não tem autoestima. Aí você pode até se perguntar assim, quem não tem autoestima faz levar um relacionamento abusivo ou o relacionamento abusivo acaba com a autoestima? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu costumo dizer que a gente não cai, a gente tem umas antenas emocionais invisíveis que atrai pessoas para nós. Eu ouço muitas mocinhas que eu atendo que diz assim, eu tenho o dedo podre, doutora. Eu, dedo podre? Nossa, dedo podre, então corta o dedo podre. Nós não queremos dedo podre. Mas é o quê? Sempre escolhendo coisas ruins para si mesmo e geralmente relacionamentos abusivos, tá? Agora, se você tem uma autoestima estruturada, eu costumo dizer, se você ama cada pedacinho de você, dificilmente você vai aceitar que alguém humilhe você, maltrate você, não te priorize em determinado, não se comprometa com você, tá? Digamos, zombe de alguma conquista sua, eu até anotei aqui o que eu vejo muito dentro do consultório, principalmente mulheres, né, que tem essa questão, o parceiro não se alegra com as conquistas que ela faz. Eu tenho uma, inclusive, que ela resolveu fazer psicologia, ela já tem, assim, 40 anos, né? Resolveu começar agora. E o parceiro começou a boicotá-la de todas as formas, dizendo que ela não consegue, ela não dá conta. E ela é a primeira aluna da turma, ela só tira 10, né? E ela, às vezes, vai inocentemente, ela mostra as notas para ele fala, isso não é mais que a sua obrigação, eu estou pagando essa faculdade cara desse jeito, entendeu? Então, assim, não se alegra, né, com a conquista do outro. E é tão interessante que, como ela está identificando que isso é abusivo, ela está se posicionando. E como ela está se posicionando e, digamos assim, valorizando, não importa muito o que ele diga. O que acontece? Tirar a força do abuso dele, sabiam disso? Então, a pessoa que tem um relacionamento abusivo está totalmente perdida. Não. Se você se posicionar, tem grandes chances, né? No caso dessa menina, ela é casada já há muito tempo, tem filhos, então entende que quer investir nesse relacionamento. Agora, não justifica você que tem um namoro, né, há pouco tempo e que tem alguém que não compartilha das suas conquistas, que não fica feliz com você. Então, as consequências são muito grandes. Você pode observar, as pessoas ficam antissociais, elas ficam mais em casa, elas não. Agora, na pandemia, não tem como, né, avaliar isso. Mas prejudica a sociabilidade da pessoa. Fica uma pessoa assustada, tá, gente? O telefone toca, já olha pensando que é a pessoa para fiscalizar onde ela está. Eu não sei se vocês têm amigos e amigas aqui que vocês veem passando por isso. Isso é muito comum, gente. Muito comum acontecer. E se isso não for posicionado e falar, opa, peraí,
você me respeita, isso vai se prolongar, vai e virar outras coisas, e pode acontecer até uma agressão física, né? E o feminicídio, como o colega aí falou, começa dessas coisinhas, gente. A pessoa que está ali, ela é atrativa, é um gentleman, tá? Ou uma dama, né? Digamos assim. A pessoa que tem esse ímpeto de abusar do poder dela, geralmente ele seduz muito. Geralmente é muito sedutor, muito sedutora para se impor, né? Para conquistar o que realmente quer. Então, são N as sequelas, né? Eliane, existe algum remédio, alguma vacina para eu não entrar num relacionamento desse? Existe uma vacina maravilhosa. Você mergulhar em você, amar cada pedacinho seu, essa é a vacina. Então, se você não tem essa vacina, você busque tê-la, porque como você tem essa percepção boa de si mesmo, dificilmente você vai atrair alguém ou deixar que alguém diga o contrário, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. A gente tem uma vacina, tá? E é essa. Mais alguma pontuação? Ou pode ir para a próxima? Tá, então a quarta pergunta, eu acho que ela vai ser mais direcionada para os advogados, que é a partir de que momento o relacionamento abusivo ele passa a ser considerado um crime e pode ser denunciado? Doutor Murilo, acho que ia falar. Bom, vamos lá. Que nem eu falei aqui no início, né? E as doutoras vêm muito bem explanando aí que não há só um tipo de violência, né? Eles são vários os tipos, que nem eu mencionei aqui anteriormente, são os cinco tipos, e não só a física que leva até uma delegacia, a possibilidade de um registro de boletim de ocorrência, uma conquista de uma medida protetiva, a psicológica também, a sexual também. A partir do momento que a mulher ou qualquer membro da família se sinta dentro de uma violência, sofrendo uma violência, já está apto a levar isso até o conhecimento das autoridades, né? É claro que cada modo tem a sua forma de chegar isso até uma delegacia. Uma violência física é muito mais tranquilamente registrada. Há marcas no corpo, há muitas vezes testemunhas, né? Alguém que viu, que pode acompanhar. No caso de violência psicológica, há outros detalhes a serem demonstrados ali para poder ser validado esse registro de violência, mas todos eles são possíveis de serem levados até a delegacia, são possíveis de haverem registros, né? E o que eu sempre oriento aqui, pelo menos, não só as mulheres, as pessoas que sofrem a violência, outros que queiram denunciar, precisam, antes de tudo, se não quiser ir até uma delegacia fazer denúncia, não quiser ir você até lá, até procurar o delegado de polícia, há alguns números que podem te ajudar. Por quê? Eu digo que, às vezes, você não quer fazer o papel de investigador, você não quer ir até a fundo para ter certeza, mas você viu o indício, você não quer ficar com aquela pulga atrás da orelha, você quer passar quem diz direito, né? E há alguns telefones nacionais, não sei se vocês conhecem, tem o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos. Você faz uma chamada lá para você mesmo, para uma outra pessoa, eles vão entrar em contato, eles vão procurar meios de investigar e levar isso para frente. Há o 180 também, que é a violência contra a mulher, é nacional também esse telefone, tá, gente? Então, é uma forma que você liga. Esses dois que eu citei podem ser feitas ligações anônimas, você não precisa se identificar. Você passa a informação, diz o que está chegando ao seu conhecimento, o que você viu, eles vão procurar meios de investigar a situação, e aí as coisas até se resolvem muito mais fáceis. Às vezes a mulher não precisa nem ir até a delegacia no primeiro momento, as coisas já vão estar em um andamento muito mais célere quando ela precisar chegar a esse ponto, quando o cara descobrir o que está acontecendo, tá? Então, Disque 100, Direitos Humanos, ou Disque 180, são dois telefones nacionais, tá? Lembrando, isso não é para caso de urgência e emergência. Aqui, eu estou falando de São Paulo, aqui 190 da Polícia Militar, aí sim é urgência e emergência. Mas procurem
aí no estado de vocês, o telefone da Polícia Militar, casos de agressão física muito grande, casos, às vezes nem é agressão física, mas uma violência psicológica, que você está ouvindo gritos, está vendo a mulher chorar, está vendo alguma situação muito extrema, ligue para a Polícia Militar. Isso, inclusive, é flagrante, ajuda a solucionar o caso. Então, assim, esses 2 números primeiros que eu falei, para você denunciar, para que sejam abertas as investigações, tá? Isso é como se fosse uma denúncia anônima, vai ser passar por todo o procedimento de investigação, e em caso de urgência, emergência, onde não dá para esperar, liga para a Polícia Militar. Então, eu acho que é isso. Eu vou completar só a brilhante fala aí da doutora, pontuar 2 coisas muito importantes. Claro que eu precisaria de muito mais tempo para tentar ser mais completo em tudo que envolve violência doméstica, mas esses são 2 pontos que muito me chamam a atenção. Primeiro ponto é a ilusão do feminicídio. Então, assim, quando você sofre uma violência psicológica, não deixe chegar até as vias de fato, não deixe chegar até a falha resposta social que é o feminicídio. Por que eu falo isso? Porque a intuito de lei, estou falando do ponto de vista legal, o feminicídio ele é destinado quando você mata outra pessoa no intuito dela ser mulher, do gênero feminino. Então, para a defesa, fica muito fácil desqualificar o feminicídio e gera a sensação de impunidade. Então, isso é muito importante você ter em mente, que antes de chegar ao feminicídio, eu vejo muitas meninas, muitas mulheres também falar assim, hoje já tem um feminicídio. Calma, olha, vamos devagar, porque o feminicídio ele não te dá esse amparo legal e gera uma sensação de impunidade. Chegou situações de júri da comarca do interior que eu tive que sair escrotado, porque ninguém entendia o motivo do feminicídio não ter sido aplicado ao acusado. Mas por quê? Porque não caracterizava a figura do feminicídio. Claro que o feminicídio é uma resposta social, mas só para deixar isso bem claro. O segundo ponto, quando você todas as agressões, elas têm início de forma psicológica. São pouquíssimos casos que já partindo direto para uma agressão, mas aquela ideia psicológica, aquele sofrimento, pouco a pouco, é o início. E o que acontece? Às vezes as mulheres prestam o boletim, vai à delegacia, ou faz através do telefone, que a doutora bem pontuou, ou vai até a delegacia, inicia-se o procedimento, e aí a Lei Maria da Penha dá um tiro no pé quando ele cria o artigo 16, onde ele fala assim, olha, se não houver agressões, e se não houver as vias de fato, a mulher ela pode se retratar. Certo? Essa retratação, ao meu ponto de vista, gera uma insegurança jurídica para todas as mulheres. Porque a violência, para ela ser física, ela precisa começar. Ela começa com a psicológica, ela começa com o verbal, ela começa com as ofensas, ela começa de alguma forma, que não é a física. E quando a lei lhe dá a possibilidade de você se retratar, você vai a primeira vez, se retrata. A denúncia não segue contra o seu companheiro. Aí você vai a segunda vez, se retrata de novo. A denúncia não segue contra o seu companheiro. O seu companheiro não vai acreditar mais que você tem capacidade de se amar, como a doutora falou, o amor próprio. Essa ia ser até a próxima questão, que é, tipo assim, muitas mulheres que estão num relacionamento abusivo têm medo ou às vezes é insegura de fazer a denúncia, né? Porque acha que não vai ser amparada pela justiça. Então, o que a lei traz para auxiliar essas pessoas que estão em um relacionamento abusivo e que denunciam? Um exemplo seria, por exemplo, a medida protetiva, né? Ou os números de denúncia anônima, igual a doutora Stephanie já tinha falado. Bom, a Lei Maria da Penha hoje, ela tem diversas formas de ajudar a mulher que está sendo agredida de qualquer situação. Mas algumas medidas protetivas, ela perde o seu caráter protetor, perde essa natureza de proteção quando tem a medida protetiva, o companheiro viola a medida protetiva e ela não comunica a delegacia. Eu costumo dizer aos meus clientes, e eu vou ser franco em falar aqui, olha, eu prefiram ser preso com qualquer outra coisa
exceto pela violência doméstica. Porque, pelo menos aqui na Bahia, é muito difícil conseguir a liberdade de alguém que está agredindo a sua companheira. Aqui hoje, em Salvador, na Bahia, temos 2 varas especializadas em violência doméstica. As 2 varas são 2 mulheres, 2 amigas minhas, de muita competência. E elas são rígidas quanto a isso. Mas elas falam, doutor, o que eu encontro mais dificuldade é em colocar na cabeça das mulheres, das vítimas, que se elas não seguirem com a denúncia, se elas não seguirem com o processo, se elas não deixarem o Estado intervir neste momento, isso nunca vai se finalizar. E a Lei Maria da Penha dá afastamento do lar, dá distanciamento de determinados métodos, prisão preventiva, tem uma série de coisas que vale muito a pena a leitura da Lei Maria da Penha, para que vocês, mulheres, entendam os direitos que vocês têm e utilizem ele em favor de vocês. Eu gostaria só de complementar aqui o que o colega falou, muito bem disse aí da Maria da Penha. A Maria da Penha, hoje em dia, ela está muito forte. Muitos já ouvimos falar em redes sociais, tem conhecimento um pouco, não sobre o inteiro teor da lei, mas alguns pontos a maioria das pessoas conhecem, sabe que hoje em dia tem uma eficácia muito maior, né? E eu, como operadora do direito, devo confiar na eficácia dessa lei e também prezar pela garantia da eficácia, né? Porque eu não atuo somente em defesa dos agressores, mas também em defesa das vítimas, que são as mais prejudicadas e as que mais precisam de apoio. Hoje em dia, infelizmente, eu não sei se todos vocês têm conhecimento que há convênios entre a OAB e Defensoria Pública para a atuação de advogados, quando em defesa, né, de criminosos. E quando um cara comete algum crime, ele tem lá um advogado ou um defensor público, ou um advogado nomeado para poder lá fazer a defesa daquele agressor. Mas a mulher, infelizmente, ela não tem esse respaldo, não tem nada que faça com que haja uma defesa para ela de um advogado ali, por exemplo, numa delegacia. As mulheres não querem ir para a delegacia porque elas não têm apoio, né? Já são tão rechaçadas aí, já não têm conhecimento daquilo que está passando. Eu gosto muito da Maria da Penha, acho que protege sim, mas eu sou sempre a favor da prevenção. Vocês, como médicos, né, estudantes aqui, precisam ter conhecimento que a prevenção ela é a mais eficaz, porque depois que passa desse ponto a necessidade da intervenção do Estado, infelizmente, há muitos casos, N casos aí por dia, e a força do Estado, às vezes, ela não é prioritária e não consegue fazer jus a todos aqueles casos. Então, você ter conhecimento, identificar se você está num relacionamento de violência ou alguém está, é muito mais eficaz para que não chegue naquele ponto. Então, a maior chave disso aqui tudo é o conhecimento, é saber identificar, é compreender a humanização de tudo, que esta realmente é a verdadeira salvação. Muitas vezes, quando uma linha é ultrapassada da necessidade da justiça, infelizmente, os casos são tantos, N variações, e apesar da Lei Maria da Penha estar aí para proteger, nem sempre é 100% eficaz. Então, é melhor a gente se resguardar no antes. É por isso que eu trouxe esse violentômetro aí, que é um antes para a gente se resguardar, para a gente entender e para a gente conseguir salvar alguém antes de que seja necessário um feminicídio, né? Um caso julgado de feminicídio aí. Né? Então, eu sou a favor muito, apesar de defender muito a Maria da Penha, saber da importância dela, a conscientização, o conhecimento multiplicado para salvar vidas é muito mais eficaz. Só isso que eu gostaria de complementar aqui. A próxima pergunta é, tipo assim, igual, acho que foi a doutora Eliane que falou, por exemplo, você está dando plantão, e aí chega um paciente, você percebe que esse paciente está em um relacionamento abusivo, está sofrendo violência, tem machucados e etc. Quando o profissional, independente de se for médico, pode ser qualquer outra área de atuação, deve intervir e denunciar pelo paciente. Aí eu acho que o pessoal aí do direito pode até falar um pouco mais, mas, por exemplo, eu tenho um caso de uma paciente
em que ela deu um surto, ela chegou com um surto absoluto, tendo visões, não dormia, inclusive alguns psiquiatras acharam que era até esquizofrenia. Mas o que aconteceu? Aí foi fazer uma série de investigação. Arrebentou um cavernoso, vocês que são da medicina podem entender, é como se algo que ela tivesse a vida toda e arrebentou e derramou aquele sangue na área do cérebro que levou a todos esses comportamentos. E aí eu, a psiquiatra e a neuro, nós em pleno alinhamento, olha a importância do multiprofissional, tá, gente? Não dá para resolver sozinho, viu? Eu acho que nós temos que ter sempre essa consciência de equipe. O que a neuro disse? Olha, esse cavernoso não arrebentou sem ela ter tido um tombo, uma batida, né? E aí nós fomos investigar. O marido tinha batido nela e metido a cabeça dela na parede, porque ela nunca tinha sofrido um tombo, ela nunca tinha tido um acidente para falar, nossa, arrebentou isso de uma vez, né? Bom, resultado, nós fomos sinceros com a família, nos posicionamos, né? E eles foram e fizeram a denúncia, embasado nos laudos da médica, nos atendimentos psicológicos da psiquiatria e da neurologia, conseguiu-se entrar na justiça, ter um afastamento dele, porque ele requisitava o tempo todo, a mulher dele tinha que estar com ele, né? Foi uma briga familiar, inclusive, mas através desses 3 laudos ajudaram eles, dentro da justiça, ter o afastamento, a restrição, que é essa de tantos metros e tal, porque na ciência conseguiu comprovar que ela foi agredida, por isso que arrebentou aquela coisa na cabeça. Olha que coisa interessante, porque não tinha tido nenhum acidente, nem um tombo, foi uma agressão. Então, através disso, os advogados entraram por tudo isso e conseguiram manter ele longe, não foi preso, pelo que eu sei, mas eles conseguiram manter ele longe dela, sabe? Então, eu acho que os advogados podem falar isso aí melhor com relação a o que fazer, né, a nível legal. Denunciar, eu acho que pode, né? Tanto que tem uma campanha aí em briga de marido e mulher, põe sim a colher, não é isso? Vocês do direito podem falar melhor isso. Eu tenho o papel, eu como psicóloga, medida protetiva, está até colocando aqui, é isso mesmo, medida protetiva. Essas informações aí na digitação é boa, de repente aparece, a gente quer buscar a palavra, aparece. É isso mesmo. Então, igual abuso sexual de criança, adolescente, né? Nós temos que ir para a família, enfim. Pode dizer aí, Stephanie. Bom, vamos lá. Eu não atuo muito no direito médico, não sei trazer para vocês aqui artigos específicos, tá? Mas um conhecimento meu é de que há diversos estatutos que resguardam, não o profissional, mas os pacientes, né? Mulheres, crianças, tem o ECA aí, e eu acredito que todos eles vêm trazendo em consonância o dever médico legal da comunicação de um crime ou da suspeita de um crime, né? Inclusive, o profissional, não quero assustar ninguém, mas o profissional que não faz essa comunicação quando chega o fato a conhecimento dele enquanto em serviço, ele está, inclusive, infringindo uma contravenção penal, porque ele está... Se ele chegou, ele recebeu a informação, ele teve conhecimento de que um paciente dele ali, ele em caráter de serviço, enquanto em serviço, recebeu essa informação ou recebeu essa vítima, e ele nada faz, ele está infringindo aí numa contravenção penal, porque é dever médico de comunicar, seja certeza, seja suspeita, né? Inclusive fica aí o conhecimento para todos, não quero assustar ninguém, mas é bom que mesmo a suspeita vendo, você tem aquela pulguinha que eu falei anteriormente, aquela pulguinha atrás da orelha, não deixe para lá, denuncie, faça as comunicações devidas sobre aquela suspeita que você está fazendo. E isso envolve todos os âmbitos, né? Seja criança, seja mulher, seja algum membro de família. E como as doutoras anteriormente falaram, né? Vocês vão saber identificar, vão ter aquele feeling de saber a situação e denunciem se for necessário. Não fiquem com a sua pulguinha atrás da orelha, porque essa decisão, essa comunicação pode salvar uma vida. E é dever, tá, profissional de vocês fazerem essa comunicação, seja de um caso suspeito,
seja de um caso certeiro, tá? Que aquilo é certo que está acontecendo. Só isso. Só pontuar bem rápido aqui. Hoje, atualmente, se vocês visualizarem, né, vislumbrarem uma agressão física, uma lesão de qualquer natureza, vocês podem denunciar, claro, devem denunciar, questão de humanidade mesmo, e a denúncia ela vai seguir, independente da vítima querer ou não, porque hoje se entende-se que a ação penal ela é incondicionada, ela independe de representação da vítima se houver violência. Fica muito mais difícil quando não é aquela agressão com violência, porque por mais que você denuncie, a vítima ainda pode se retratar, como expliquei no outro vídeo, em outro momento. Mas se houver a violência física, vocês visualizarem a violência, hematomas, olho roxo, ou aquela briga ali naquele momento, vocês devem denunciar, porque a denúncia ela vai continuar, ela vai seguir, mesmo que a vítima não queira. O Ministério Público, como titular da ação, ele vai dar prosseguimento ao processo. Pode passar para a próxima? Tá. Essa agora é para a doutora Eliane. Quando, nessa mesma situação, né, você está no pronto-socorro e vê uma pessoa que está passando por um relacionamento abusivo, mas agora que não tem consciência desse relacionamento, como eu posso conversar com ela de uma forma delicada, assim, não tão bruta, para mostrar que sim, ela está em relacionamento abusivo, entendeu? Como conversar com essa pessoa? Sim. Olha, eu acredito muito nessa conexão até da energia, né? De você estar ali 100% com a pessoa e ela já se conectar a você com uma confiança. Como você não tem muito tempo, você pode proceder fazendo essa pergunta, né? Como que anda a sua vida? E outra coisa, você pode... Como é que você está emocionalmente? Pergunta para a pessoa. Às vezes a gente tem vergonha, sei lá, vou perguntar, mas eu sou uma médica. Sim, porque, corpo, alma e espírito, tá tudo juntinho ali, né? E se você vê um hematoma, então, você pode perguntar, você caiu? Ah, tá. Será que você caiu mesmo? Não foi alguém que apertou? Ou que... Você pode ser direto com delicadeza, entendeu? E aí a pessoa vai pensar, uai, mãe de Ná, só pode. Ela vai pensar, essa pessoa está adivinhando. E talvez é tudo que ela precise, entendeu? Por isso, essa questão do feeling, da conexão, e vocês vão ver que vocês vão adquirir isso no decorrer dos anos, né? Claro que isso leva um tempo, igual eu já tenho 26 anos só de formação, já são 26 anos só de formação, né? Mais de 30 anos aí dentro de estudar o ser humano, e então a gente capta coisas muito rápidas, né? Inclusive o povo que fala, mas não é possível, isso é mãe de Ná. Não, mãe de Ná não, isso é ciência, é conexão, é entendimento de linguagem corporal, do que a pessoa tá dizendo e não quer dizer, né? É olhar por trás realmente da outra pessoa. Eu seria direta, se necessário for, igual a médica foi, né? A neurologista falou, o seu marido te empurrou? Ela perguntou, até então ela não tinha tido coragem de falar. Então, a médica descreveu, não, ele pode ter empurrado você e você batido a cabeça. Começou desse jeito, falando pela pessoa. E aí ela conseguiu dizer, não, realmente ele me deu um empurrão e eu bati a cabeça na parede. Tá entendendo? Então, assim, pode abordar de forma carinhosa e direta. Se a pessoa ficar muito assustada, é só você dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar, eu estou do seu lado. E uma frase muito importante que vocês devem escrever é dizer, você não está sozinho, você não está sozinha, você pode contar comigo. Se você precisar resolver conversar, ligue aqui, ou no postinho de saúde, ou onde você estiver. Ligue, pode vir, que eu vou tirar um tempo para falar com você. Como a Stephanie disse, pode salvar uma vida, gente. Maioria mulheres têm morrido por um fio. Que a gente imagine, se eu tivesse falado, se eu tivesse me posicionado, é o agora. Nós precisamos usar nossa intuição e atuar no agora, entendeu? E deixar livre, no sentido assim, eu estou à sua disposição, a hora que você quiser falar.
tá? É uma sugestão para vocês de como atuar nisso daí. Doutora Sabrina, que está na prática já, a senhora já passou por uma situação dessa? E se sim, como foi? Várias vezes. E como eu não tenho uma formação muito adequada, assim, né? Eu pergunto na lata mesmo. Eu pergunto, quem fez isso com você? Como foi isso? Porque às vezes elas tentam, de alguma forma, esconder. Então, é direto. O fulano ou a fulana não tem o direito, em hipótese nenhuma, de fazer isso. E muitas vezes eu ouvi assim, mas ele estava nervoso. Ele continua não tendo direito nunca de fazer isso. E são várias situações, né? Uns que a pessoa trabalha o mês inteiro, tem que entregar o dinheiro para o marido. Porque eu já peguei situações assim. Hoje eu trabalho no CAPS, pela rede pública, mas eu fiquei quase 2 anos no hospital municipal. Eu cheguei a pegar tentativa de suicídio, porque não suportava mais a situação, não tinha coragem de terminar o relacionamento, então peraí. E aí o homem, a vida inteira, ela trabalhava, ele pegava dinheiro, bebia, batia, mas quando ele não bebia, que era, por exemplo, uma vez por semana, ele era bom. Mas os outros dias ele era ruim, ele não pode ser. Então, eu acho que a gente também não pode... A gente é negligente quando a gente deixa de se colocar, quando a gente tem medo de, o que vai acontecer? Não. Essa coisa do você não estar sozinho, não sei se me fortalece o fato de trabalhar em equipe, né? Porque sou eu, tem a enfermeira, tem a psicóloga, tem a assistente social, mas a gente nunca deixa de denunciar quando a gente suspeita. Isso não é só mulher, não, gente. Mulher é homem, é criança, porque acontece muito. Então, eu nunca deixo de perguntar e de insistir e ainda de falar. Ninguém tem o direito de fazer isso com você. De te impedir de estudar, de trabalhar, de ter amigos, enfim. Eu acho que a gente tem esse papel não só como médico, mas esse papel social, né? De ajudar o outro a se fortalecer naquilo que ele é, naquilo que ele deseja, naquilo que ele quer. Não sei se eu respondi, mas é isso, assim, eu vou direto, eu não fico... que às vezes a gente tem um tempinho muito pequeno e a gente não pode perder aquela oportunidade. Já passando para a próxima pergunta, quais são as principais psicopatologias relacionadas ao relacionamento abusivo? Tanto em questão da psicológica, né, doenças psicológicas, quanto as físicas, porque igual a doutora Eliane falou, às vezes tem um tombo, ele empurra ou joga no chão e acaba batendo na cabeça, então quais seriam? A Sabrina pode responder isso muito bem, mas do que eu tenho visto aqui, não sei se é porque a minha formação última é psicopatologias, né, contemporâneas, e o que mais tem chegado são psicopatologias de depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, transtorno de ansiedade generalizada, né? Mas o que eu mais vejo, além da síndrome do pânico, é a depressão. Porque quando uma pessoa está sendo muito subjugada, porque o que é a depressão? É o sair de cena, é o não aguentar mais estar atuando, né? Seria mais ou menos isso na visão da psicanálise, do psicodrama. A pessoa não aguenta mais estar ali tentando se manter, né, conectada na vida, então ela precisa adoecer de alguma forma. Porque talvez adoecendo, talvez haja um alívio, e acontece de muitos parceiros ou parceiras, dá uma trégua mesmo. E eu já vi inúmeras mulheres que decidem continuar com depressão. Não sei se a Sabrina tem esses exemplos, mas eu já vi muitos e de anunciar mesmo, não, realmente é o doente, ele cuida de mim, né? Mas para quem agride, é muito bom ver uma pessoa com depressão, ver a pessoa lá embaixo, né? Sem energia, sem alegria, não dando conta de produzir, a pessoa vai parando todas as coisas. Então, uma das maiores consequências tem sido a depressão. Não sei se a Sabrina concorda, porque ela tem pego no consultório, né? Então, porque eu preciso sair de cena, porque você não consegue mais ficar ali sendo subjugado o tempo todo. Então, é muito melhor eu ir para a cama, não querer viver, começar a questionar, que é o que a depressão
que é o que a depressão faz, né? Aí a Sabrina pode complementar. O que eu vejo mais mesmo são os transtornos depressivos, de uma forma geral. É claro, gente, que essa coisa de eu desejar de ficar deprimida é inconsciente, né, doutora Eliane? Né? Mas, assim, e tem um ganho secundário, inconsciente, gente. Mas depressão, muito, muito, e aí a gente vê, assim, quando começa a falar qual é o cenário da vida, eu me pergunto como a pessoa não ficaria deprimida, apanhando, ou sendo subjugada, humilhada, autoestima muito baixa, que é um critério, né, do transtorno depressivo, então é uma desconstrução da autoestima, se ela existia de alguma forma, e muitas vezes associada a um transtorno de ansiedade, então a pessoa está sempre tensa, sempre assustada, com uma preocupação excessiva, se toca o telefone tem medo de quem é, se passa alguém, evita contato com outras pessoas, se isola, muitas vezes a gente vê uma incapacidade de viver, de manter relações sociais, talvez pelo fato de ter que ir se afastando dos outros para não criar situações que vai gerar conflito, parece que eles não conseguem mais conviver com amigos, com família, em situações de agressão psicológica e física muito grande. A gente pega muito transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes, depois de uma agressão, a pessoa fica em estado de choque, às vezes dias, né? Revive aquela violência. Acaba vivendo muito num sentimento de afastamento, assim, é como se ficasse anestesiado, perdesse o contato com o mundo, né? Mas, enfim, às vezes um pouco de cada, mas é muito mais transtorno depressivo, os transtornos de ansiedade, nessas situações, transtorno de estresse pós-traumático, que é muito comum quando a gente pega essa população específica de agressão física e psicológica muito intensa, acho que por volta de 40% acaba desenvolvendo um transtorno de estresse pós-traumático. Então, principalmente são essas situações. E aí, teve uma pergunta, né, sobre as sequelas físicas. Eu não sei falar quais são as mais comuns, talvez os advogados saibam mais. Sei que tem muito, assim, eles tomam muito, empurra, dá soco, bate na cabeça. Então, a gente vê muito cortes mesmo, hematoma no rosto, enfim. Mas eu não sei falar em ordem ou quais seriam as lesões mais comuns. Só que eu quero falar uma coisa, que eu escuto. Eu não sei se isso é da experiência dos outros também. Apesar, a sequela física é muito dolorosa, às vezes muito, muito grave, ao ponto de chegar à morte. Mas algo que eu já escutei muitas vezes é: a dor na minha alma é muito maior do que a dor física. Então, é assim, é aquela lesão que não cura, sabe? E aí que a gente tem que tentar cuidar para não chegar nesse ponto. Ajudar essas pessoas sempre que for possível. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Pegar o gancho que as duas doutoras falaram aí, e eu vejo muito com o que eu falei no início, que é a ideia do romantizar, permitir tudo. Ele me bate, mas um dia da semana ele cuida de mim. Ele faz isso comigo, mas cuida do meu filho, é o que eu mais presencio. Ele faz isso comigo, mas não são todos os dias, é dias tais, nem sempre, é só quando bebe. Romantizar isso, e isso gera um efeito borboleta. Por quê? Passa para os filhos. Os filhos que estão convivendo ali estão vendo o pai agredindo a mãe, não entendem, e aí eu vou pedir permissão ao meu avô para parafrasear o que ele disse. Ele falava para mim: meu neto, a forma que eu vou tratar a sua avó vai ser a forma que você vai tratar a sua esposa, porque é a criação aqui que você está tendo. Então, meu avô sempre tinha aquela... Eu estou falando da relação mulher, por exemplo, meu avô tinha a minha avó muito como aquela princesa, aquela mulher que ele cuidava, ele era o provedor da casa, ele cuidava, e isso ele passou para todos os filhos e todos os netos. Quando você tem um lar de agressão, de agressões, onde o pai chega bêbado, bate, seu filho está vendo aquilo ali, ele está aprendendo, ele está absorvendo aquilo ali, ele vai achar aquilo ali normal. E sobre a outra pergunta,
as maiores agressões que eu vejo é murro no olho, corte de cabelo, aqui pelos interiores, surra de rebengue de cavalo. E a que me deixou mais que me comoveu de verdade foi furar o céu da boca com vidros, né? Algo que ninguém consegue ver, mas ele fazia a mulher mastigar as bolas de carne com vidro para poder machucar a boca, de uma crueldade absurda. A Gabriela agora vai projetar a palavra-chave e a gente já vai passar para as perguntas do chat. A primeira, aí é para quem quiser responder mesmo. A primeira pergunta é: gostaria de perguntar como um relacionamento abusivo entre responsável e criança, por exemplo, pai e filho, pode afetar na formação do indivíduo e na interação com os demais indivíduos da sociedade, como amigos e etc. Afeta diretamente. Ou vai para dois polos, geralmente. Ou aquela criança, ela vai engolir tudo, dizendo, eu nunca vou fazer isso e vou, enfim, prosseguir a vida fazendo um X no coração desses pais, né? Porque tem muita gente que faz, tá, gente? Provavelmente tem gente aqui que fez um X no sentido de esses pais eu não reconheço, não acolho, vive com os pais, depende dos pais, mas tem aquela mágoa, né, profunda do que aconteceu. Ou ela vai para um extremo no outro, ela vai ser uma pessoa agressiva, uma pessoa que faz a mesma coisa, que copia, né? Ou um meio termo, porque com o ser humano é muito difícil definir vai acontecer isso, porque cada um é muito individual, vai depender de como é a resiliência dessa pessoa, que conteúdos internos ela tem para superar esses abusos, né, que aconteceram, mas eu vejo muita gente indo para os extremos, né? Ou se cala demais, se fecha demais, ou a pessoa começa a repetir, né, aquelas coisas com outras pessoas quando ela começa a ter autonomia, né? Ela passa pela infância, adolescência, e quando ela tem autonomia, ela começa a atuar da mesma forma. É uma coisa que eu observo muito dentro do consultório. A próxima pergunta é: como proceder com crianças com suspeita de abuso por algum parente ou próximos da família e o responsável não acredita? Eu não sei se para todo mundo aí, mas aqui para mim deu uma falha, não consegui ouvir a pergunta. Eu posso repetir, tá ouvindo? Como proceder com crianças com suspeita de abuso por algum parente ou alguém próximo da família e o responsável não acredita? Eu não sei se a pergunta é a respeito, no caso da medicina, né, que nem eu já havia falado antes, se o médico ou o profissional da saúde receber essa informação que algum paciente, alguém que está ali sofreu esse tipo de violência, deve fazer a denúncia, né? Como o doutor disse anteriormente, independe da vítima, vai depender também dos familiares, ele tem que levar isso à comunicação das autoridades, né? Independente de ser confirmado ou não a suspeita. É um dever, inclusive, ético profissional, né, de fazer essa denunciação de crimes. A próxima pergunta é: existe uma relação do relacionamento abusivo com doenças de transtorno de personalidade, como, eu não sei se eu vou falar certo, borderline e outros transtornos? Doutora, seu áudio está fechado. Oi? Tá me ouvindo? A gente não pode afirmar que todos os abusadores ou os abusados têm algum transtorno de personalidade. Acho que é generalizar demais. Mas existem algumas características de personalidade que favorecem, né, para um ou outro. Por exemplo,
traços do transtorno de personalidade dependente favorecem a pessoa a entrar nessa onda de ser abusada. Já o abusador, você falou de borderline, mas eu não vejo mais isso, não. Eu vejo características do transtorno de personalidade antissocial. Eles são muito próximos, né? Estão ali no mesmo grupo, mas muito social, que manipula, que seduz, que é muito frio, e traços do narcísico, porque o narcísico tem uma autoestima baixa, mas não é isso que ele demonstra. Então, ele precisa o tempo todo, para reforçar aquilo que ele acredita ser a grandiosidade dele, ele precisa desmerecer o outro que está ao redor. Então, na prática, é claro que eu não fico fazendo essa análise, mas é o que me salta, assim, aos olhos nessa relação. Eu acho que a doutora Eliane vai poder contribuir melhor com essa resposta. Realmente não dá para afirmar. Ser humano, ele é tão único que não dá para falar, não, esse aqui, esse narcísico, ele vai contribuir para ser abusador ou abusado. Não tem como. Claro que você verifica algumas características, né? A pessoa com um transtorno de personalidade, assim, por exemplo, eu tenho casos de borderline que eles são muito... O sentimento persecutório é muito grande, do outro está perseguindo, e aí ele afronta aquele outro com humilhação, sabe? Mas borderline, entendeu? Então, pode ser outras coisas? Pode. Não, eu acho que é assim, não dá para mapear e distribuir. Eu acho que é ser humano. Ser humano com aquelas dificuldades, inclusive, eu nem gosto de rotular, porque eu já tive vários clientes, eu gosto de falar clientes, não gosto nem de falar pacientes, que quando foram ao psiquiatra e o psiquiatra definiu, digamos assim, a psicopatologia, a pessoa se desestruturou egoicamente total, né? Tive um caso de um bipolar, que quando o psiquiatra falou, você é bipolar, aí que a coisa zangou totalmente. Inclusive, a não ser que a pessoa pergunte, insiste muito, olha, a sua condição emocional é essa, né? Não fica se rotulando, eu sou borderline, eu sou bipolar, eu sou... Isso é muito complicado. Aí a pessoa vai no Google e ela começa a ver aquelas, nossa, eu sou tudo... Não, gente, todo ser humano tem condição de se reconstruir, a não ser o psicopata, que seja borderline, que seja bipolar. A gente consegue reconstruir um caminho, né, dentro da medicação, junto com a psicoterapia e com várias outras coisas, mudanças de vida, de comportamento, que a pessoa pode viver tranquilamente, e aí eu acho que não vale o rótulo, sabe? Então, eu concordo plenamente com a Sabrina com relação a isso aí. Não dá para ficar mapeando e separando, não. É um ser humano, chegou ali, deixa eu ver o todo desse ser humano, tá? A próxima pergunta e no mundo do direito, quais são as falhas que temos no tratamento dessas mulheres? Aí tem um pequeno relato, que é, porque eu mesma, quando estive em uma delegacia da mulher por uma agressão, me senti pior, fui mais culpabilizada. Eu ia falar sobre isso em algum momento aqui do nosso bate-papo, sobre a revitimização, né, da mulher ou daquele que sofre a violência. Infelizmente, eu volto aqui a ser repetitiva quando eu falo que a violência doméstica ela deve ser melhor tratada no antes do que no pós, né? Ela é, infelizmente, porque na delegacia não é muito bem recebida. Há uma revitimização, muitas vezes não são todos os lugares que a gente tem uma delegacia de defesa da mulher específica, com delegadas mulheres. A gente encontra muitos delegados homens que quando vão receber essa mulher, vão receber essa vítima de violência, eles costumam, infelizmente, revitimizar essa pessoa, porque sempre vem a desconfiança em primeiro lugar, sempre vem o questionamento que acaba despertando aquele gatilho que já foi um sofrimento daquela pessoa, e infelizmente dentro das delegacias não é o melhor ambiente, né, para isso ser tratado. A autoridade ali é competente para receber essa informação, mas muitas vezes falta essa humanização de trato, e por isso que eu sempre indico, inclusive aqui na minha comarca, aconselho outros colegas que não são da área criminal
sempre que houver um caso de violência em que precise ir para a delegacia, que vá acompanhado de um advogado. O advogado criminalista, ele não é só para poder fazer a defesa do agressor, ele é para fazer também a defesa da vítima. E em casos de mulher, eu sempre falo, me desculpe aí o colega, mas eu sempre falo que procure uma advogada criminalista, uma mulher, para acompanhar outra mulher até a delegacia, porque nada melhor que uma outra mulher para poder entender, compreender o que aquela mulher está passando, os sentimentos dela. Então, como um todo, procure um advogado criminalista para fazer o acompanhamento. Esse tratamento ele vai mudar grandemente. Infelizmente, a delegacia ele não é local. Nem para nós, criminalistas, a gente também recebe muitas... a gente é muito maltratado lá dentro, a gente tem que ser muito combativo no sentido de impor o que é certo, impor a nossa ética, impor a nossa forma de trabalhar. Isso, a gente conhecendo nossos direitos, isso, a gente sendo combativo, e a gente não vai ali como vítima, a gente vai ali como profissional do direito, que vai garantir os direitos do cliente. Então, você imagina o que acontece ali dentro com uma vítima. É por isso que é tão importante a presença de um advogado. É pouco divulgado que mulheres que sofrem violência doméstica precisam de um acompanhamento de um profissional especializado no direito. Pouco se fala nisso, mas é muito interessante para garantir o direito da mulher, baseado nas leis, nos procedimentos, tudo como deve ser, mas também o advogado está ali como um escudo para resguardar o psicológico dessa mulher, que pode sim, infelizmente, ser revitimizada ali dentro de uma sede de delegacia, onde ela deveria ser recebida com todo carinho, toda atenção, mas infelizmente não é assim que acontece. Chegam lá, são mais questionamentos, como se ela fosse de fato o agressor. E isso traz assim uma revitimização que inclusive repercute dali mais para frente no psicológico dessa pessoa, e em outros episódios impede até que ela busque ajuda profissional no futuro. Então, infelizmente, realmente a delegacia ela não é local, não é um bom local, mas um advogado gabaritado para acompanhar ajuda e muito. Então, eu sempre propago essa informação. Não é só conhecer também a violência doméstica, é conhecer a importância de um advogado criminalista para atuar em sede de delegacia, para resguardar não só os direitos, mas também a integridade psicológica daquela pessoa que já está sofrendo e está ali apenas procurando ajuda e muitas vezes não é compreendida por falta de humanização, por falta de se colocar no lugar do outro. É isso. Só 3 pontos que eu queria destacar da fala da doutora. Primeiro, é um total descaso. A justiça ela já falha no quesito ressocialização e falha muito no quesito de amparo à vítima de violência doméstica. Então, assim, o que eu vejo é um total despreparo, tanto do profissional. Eu acredito que um delegado de polícia, para estar sentado ali e entender a dor daquela vítima, ele tem que passar por conhecimentos psicológicos, por sociais, por todo tipo de preparo para receber aquela vítima. Na maioria dos casos, e até mesmo com delegadas do gênero feminino, o que eu mais vejo é um total despreparo. Segundo ponto, a banalização. Porque esse ponto, para mim, é muito importante. Pelo aquele fator que eu falei antes. Às vezes, as mulheres elas são agredidas, iniciam a fase de denúncia, de queixa, do registro, e desistem daquilo. Isso gera um efeito que a própria justiça começa a cair no descaso. Por exemplo, já ouvi diversos operantes de direito falar: tá vindo agora, mas vai voltar. Eles daqui a 2 meses estão juntos de novo, daqui a 3 meses estão juntos de novo. Isso tudo por quê? Porque cada vez mais, não sei por insegurança, por medo, e aí os psicólogos têm uma capacidade técnica de falar melhor, mas cada vez mais eu consigo visualizar esse certo medo de dar continuidade àquilo que se deveria fazer, que é dar prosseguimento ao processo e ver as consequências acontecerem. E o terceiro e último ponto é a importância brilhante, bem pontuado pela doutora, do advogado. O advogado criminal, ele não é apenas o advogado do bandido, do criminoso, não, ele é advogado da lei, ele está ali para garantir o fiel cumprimento do que a lei está imposta. Eu, por exemplo, tenho as minhas prerrogativas violadas todos os dias na delegacia. Imagine uma vítima que chega lá fragilizada, agredida, e muitas das vezes não tem um amparo nem do assistente social para recebê-la na entrada da delegacia, colocar ela numa sala e dizer: olha, toma água aqui, toma, me conta primeiro o que aconteceu, preparar a vítima para aquele momento.
Nós, advogados, já somos violados, nossas prerrogativas todos os dias, quanto mais as vítimas. Só para finalizar agora, tem uma última pergunta, que é de cunho mais pessoal, né? A pessoa fala assim: depois de um relacionamento abusivo, eu já tratei depressão grave e ansiedade, porém não consigo manter nenhuma relação social, nem de amizade, nem amorosa. Fico muito desconfiada e não desenvolvo nenhum apreço pela pessoa. Queria saber se precisa tratar isso ou se é normal. Bom, normal, claro que é normal. A minha pergunta é, essa pessoa está fazendo terapia? Porque realmente existem algumas coisas que, traumas, inclusive essa semana eu recebi um caso muito chocante mesmo, de uma família em que o padrasto, ele, duas meninas de 3 e 4 anos, ele casou com uma mulher que já tinha essas filhas, e ele começou abuso sexual com essas meninas a nível de vender pornografia infantil, ele filmava. E ele fez isso até os 15 anos dessas meninas. E essa mãe, segundo ela não via, ela não conseguia enxergar. Ele, inclusive, ficou preso por muitos anos, mais de 10 anos, eu acho que ainda está preso ainda. Então, assim, o trauma dessas meninas que elas viveram, não adianta elas falarem, não, sozinha eu vou conseguir superar isso, são coisas muito graves, muito profundas, que eu preciso da ajuda de um psiquiatra, com certeza, de uma psicóloga, para eu reconstruir aquele mundo que foi devastado, né? Você imagina uma criança dos 3 aos 15 anos ser abusada, filmado tudo e mandar, por exemplo, vender, comercializar. Imagine a identidade, né, dessas meninas, o tanto que estão prejudicadas. E assim, a pessoa que sofre violência física, violência emocional, ela precisa tratar ali a identidade dela na raiz, verdadeiramente quem sou eu. Tá, e até o auto-perdão, no sentido de eu preciso me perdoar o motivo que eu deixei isso acontecer, porque chega a autorresponsabilidade também, no sentido de não é um vilão, um bandido, eu deixei acontecer, né? Por quê? Porque eu estava frágil, porque eu não tinha uma identidade firme, porque eu tive uma história de vida complicada. E aí vem a teoria das constelações familiares, que é algo fantástico, né? Que vocês ainda vão ver muito, tem muitos médicos mexendo, principalmente psiquiatras, né, Sabrina, mexendo muito com constelação. E aí, quando você coloca ali a família, identifica que talvez muitas mulheres viveram isso nas gerações anteriores, e vê que você está vinculada invisivelmente. Muitos homens viveram isso, e estão ali, talvez repetindo um comportamento lá do avô, do bisavô, que ele nunca nem viu, né? Mas que tem a memória no DNA, tem a memória familiar. Vocês ainda devem estudar sobre isso. E aí vem ali um momento de solução, quer dizer, essa é a minha história. Não dá para voltar no tempo e mudar o abuso, o relacionamento abusivo, mas dá para eu acolher, mesmo que foi ruim, tá? Eu acolho. O que eu aprendi com isso? Eu já fiz várias constelações em que eu punho o agressor diante um do outro, representando, né? E ali, o que você tá? Eu agora não preciso de você mais. Eu aprendi que eu preciso existir, porque senão você é abusivo comigo porque eu não existo. Foi a fala da pessoa que estava ali. Eu sinto que eu não existo. Por isso que você tem autoridade para ser abusivo comigo, né? Então, é algo assim muito poderoso e que pode ter um fechamento bom, tipo, agora eu construo a minha história. Agora eu começo a caminhar sem ficar presa nessa dor que foi para trás. Essa pessoa, com certeza, ela ainda está presa na dor e acha que talvez sozinha eu vou conseguir. Não, gente, tem coisas que a gente não consegue. Precisa, digamos, eu gosto muito da palavra revelação, né? Às vezes você precisa ter aquela revelação, algo que você nunca viu e que você identifica e fala, não, eu tenho as ferramentas necessárias para seguir a minha vida. E é isso que as pessoas que sofrem abuso precisam entender. Existe um ser divino dentro de todos nós que pode reescrever uma história, que pode reconstruir, né, os caminhos.
E hoje nós temos tantos recursos, tantas informações, a ciência, a filosofia, a sociologia, a psicologia, a medicina, que são ferramentas do direito, né? Ferramentas poderosas desse homem, desse ser de sentimentos que reconstrói o tempo todo, né? A gente reconstrói caminhos o tempo todo. Então, a minha sugestão para essa pessoa, não está dando conta sozinha, procure uma ajuda. Quebrou alguma coisa dentro de mim. Para quebrar, eu preciso ir colando, né? E reconstruindo. E talvez sozinho, realmente, eu não consiga. Tá? Eu queria agradecer. Muito obrigada, doutores, pela atenção.